Você tem uma ideia incrível e está muito animado para colocar essa ideia no papel? Oi, eu sou Carol Santoyan e fica comigo até o final desse vídeo que eu vou dar alguns passos para que você possa levar esse projeto a cabo de uma forma mais eficiente. Este é o tipo de vídeo que eu gostaria que tivessem feito pra mim, pra Carol de, sei lá, 7 anos atrás. Quando a gente é muito jovem, a gente tá muito empolgado em escrever e fazer, e a gente acha que apenas uma ideia é o suficiente, e apenas até talento é o suficiente pra nos colocar no mercado e fazer com que a gente tenha visibilidade. Infelizmente, não é o que acontece pra maioria das pessoas. Claro, lembrando aqui que eu não estou de forma alguma cagando regra. Pode ser que essas coisas que eu fale não se encaixem na sua realidade, pode ser que você consiga ter uma história fora da curva. Mas esse vídeo aqui tem essa intenção de eliminar um efeito que sempre acontece quando a gente começa a escrever, né? Que é, a gente tem uma ideia, a gente se agarra naquela ideia, e aí tem até um problema, né? Que a gente acha que essa é a única ideia incrível que a gente tem, e aí vocês acham que é essa ideia que vai realmente te levar para o mercado. Sinto informar que geralmente o que acontece é um pouco diferente disso, tá, gente? Geralmente, a nossa ideia, ela vem de algo no começo, ela vem de algo muito particular, sobre o que a gente gosta de escrever, que a gente gosta de assistir também, né? Nossas referências, e não é que a gente tenha que abandonar isso, mas a gente deve ser um pouco mais estratégico. E eu acho que é possível, por exemplo, você fazer um filme comercial e colocar ali a sua identidade. Pra mim isso é o ideal, né? Mas o que a gente faz geralmente no começo é querer que o mercado se adapte à nossa vontade e às nossas ideias incríveis. Então, este vídeo aqui, ele tá com o nome de projeto, né? Passos para desenvolver um projeto atraente, porque atraente eu quero dizer que é um projeto que vai ser para outros, sabe? Que não é algo tão pessoal, né? Eu acho que vocês precisam ter os projetos pessoais de vocês, invistam sim, mas aqui eu tô falando de ter uma ideia que possa te impulsionar para uma rodada de negócios, que possa te impulsionar a sua carreira, e não que as outras não possam, mas talvez seja o caso de você ir para um festival, para um concurso de roteiro. Não é bem isso que eu tô falando aqui, mas o que eu quero dizer é que são passos para que você tenha uma estratégia para entrar no mercado de uma forma mais objetiva. Inclusive, um dos passos é a estratégia. Mas aí eu já tô me adiantando. Vamos começar do começo. Primeira coisa, se você não assistiu o vídeo da semana passada, lá eu dou uns bizus, assim, de como que a gente consegue ter referências e entender o que acontece no mercado audiovisual, né? Então, o nosso primeiro passo aqui tá muito ligado a isso, né? Porque vocês precisam pesquisar as demandas. E eu digo isso que recentemente eu montei um projeto específico para uma demanda que eu vi. Então, assim, a gente tem muitas vezes gêneros que são muito conhecidos, muito populares, mas subgêneros que não são tão explorados, que não temos muitas referências e que já deu muito certo. E que a gente vê que, enfim, o público gosta. E aqui a gente não produz. Então, isso pode ser realmente uma oportunidade. Então, vocês pesquisem as demandas e vejam se seu projeto cabe dentro de um contexto, porque, claro que, né, gente, por exemplo, um longa, ele demora a ser feito, quando ele for lançado vai ser em outro contexto, mas cabe aqui ressaltar que o seu primeiro projeto, que o seu projeto que você apresente, não necessariamente ele será filmado, mas talvez ele seja uma porta de entrada, e quanto mais você estiver alinhado com o que as pessoas querem, a porta vai estar mais aberta para te ouvir. Então, por exemplo, uma coisa que eu deixei de fazer. Eu tenho um projeto que a protagonista, ela é a morte. E é um projeto de comédia até. Eu entendi que esse projeto era um problema para apresentar agora, porque ele estava totalmente fora do timing para um momento um pouco assim sensível que a gente está vivendo. Então, eu abri mão de apresentar esse projeto. Eu não gastei meu tempo com ele agora, né, afinando para algumas rodadas, privilegiei outros, porque eu achei que era o tempo muito mais dos outros do que dele. Então, eu tive esse cuidado. E eu acho que vocês precisam ter essa visão mais objetiva, mais pé no chão, quando vocês estiverem desenvolvendo seus projetos. Não é para você nunca desenvolver esse projeto. É porque às vezes você tem um projeto incrível que não é o momento dele. E aí o que acontece? A gente tenta, o pitching não sai, não te escolhem para rodadas de negócio, e aí você acha que o problema é o seu projeto. Mas às vezes pode ser só o contexto, né? Talvez não seja isso que eles estão querendo. Então,
dê uma pesquisada aí nas demandas, entenda seu contexto para você não sair escrevendo um projeto que agora talvez não tenha muito fôlego, sabe? E também sobre isso, gente, eu sei que muitos de vocês gostam de fazer histórias com estruturas mais ousadas, né? Filmes com uma narrativa mais moderna, um final aberto, que é possível também, mas priorizem narrativas clássicas ou não precisa ser uma narrativa clássica assim pura, né? Mas que tenha um início, meio e fim, sabe? Que a gente consiga acompanhar uma jornada ali do protagonista, que tenha uma transformação. Porque com esse nosso governo que não investe muito em cultura, o dinheiro, né, de financiamento e tudo mais, as iniciativas para fomentar, né, o audiovisual, elas estão lá embaixo. Né? A gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um investimento privado, um investimento dos streamings. O mercado brasileiro é um mercado muito forte também para os streamings, então existe esse investimento. E aí, quando você tem um dinheiro, né, privado, a gente tem que medir os riscos também, né? Então, fazer uma narrativa clássica, o risco é muito menor, porque a chance da audiência se conectar é maior. E aí você pode sim, né, separar nossa, eu quero fazer um projeto super pessoal, um projeto autoral e etc. E aí você traça uma estratégia para isso. Mas para você ter um apelo, para você ser visto, é importante que você mostre que você domina a narrativa clássica, tá bom, gente? O segundo passo é pensar em um projeto que seja de baixo custo. A gente sabe que não existe audiovisual barato, né, gente? A gente faz um negocinho e já sai caro. Então, se você está começando, se você quer ser visto, uma coisa que atrai super produtores é você falar, putz, eu tenho uma história aqui super simples, a gente consegue fazer uma locação, é um filme de uma locação, o olho brilha. E eu acho que isso é muito positivo para você, como roteirista, mostrar que sabe escrever uma boa história com pouco dinheiro. Limitações artísticas são muito importantes para a nossa criatividade e para a gente provar que nós somos bons roteiristas, sim. Então, quando você tem um projeto que ele é pensado de fato para ser produzido, que ele não tem umas ideias mirabolantes, tipo viagem para 5 países, sabe? E aí um passeio de barco e depois um passeio, sei lá, várias cenas de carro, você tem mais chances de fisgar ali um olhar de um player. Terceira coisa é você ter consciência do fôlego da sua história. Uma coisa que eu vejo quando eu leio roteiros é que tem roteiros que seria muito melhor ser um curta e a pessoa tenta forçar ali pra virar um longa. Tem roteiros que deveriam ser um longa e não tem fôlego pra ser uma série, mas a pessoa quer adaptar pra uma série. E aí, a gente precisa só dizer aqui algumas coisas. É verdade que existem longas que você pode fazer só sobre uma situação, que o personagem não muda. Isso é possível. Você pode fazer um longa com várias tramas. Existe essa possibilidade. O longa te dá muitas possibilidades. Mas, como estamos falando em projetos mais comerciais, não força a barra de uma situação, né, de uma história que seria para um curta, uma situação, se tornar um longa. Porque aí não se sustenta. E isso fica muito visível quando a gente lê um argumento, uma sinopse. Então, ponderem isso na hora de decidir ali exatamente o formato que você vai escrever. Se você vai escrever uma série, tenha certeza que esse conflito é um conflito que vai conseguir, que vai permear várias temporadas, sabe? Que vai sustentar várias temporadas. Se for o caso de ser um longa, não tenta forçar uma série, é isso que eu quero dizer. Porque aí você teria a chance de ter um longa incrível e aí você força pra ter uma série. E aí você só consegue pensar no piloto e não consegue pensar mais em sinopses pro arco da temporada. Você não consegue escrever o arco da temporada porque você não consegue pensar além do seu piloto. Isso é muito comum. O próximo passo é trace estratégias. E aí que tá o pulo do gato. Que, por exemplo, você entendeu que o seu projeto é um longa. E aí tá no que eu falei lá na frente, de você olhar pro mercado e falar, tá, o que a galera tá querendo agora? E longas são ótimos. Uma ótima forma de você entrar no mercado e não sou eu que estou falando isso. Vou deixar aqui um link com uma matéria que o Writers Room fez com a Bia Crespo e ela fala assim que longas são mais fáceis, mais baratos e é mais objetivo. Você não precisa movimentar uma equipe inteira de roteiristas numa sala de roteiro para ficar ali durante meses, não. Você faz e pronto, acabou. Então, com essa demanda dos streamings, ter longas comerciais é muito interessante. Então aí, nessa estratégia, você tem que pensar, putz, beleza, então eu vou para esse lado do longa, o que tem, qual é o gênero? Aí tem muito do que eu falei no outro vídeo, beleza, tem uma demanda boa de comédia, o mercado brasileiro tem uma demanda boa de comédia, mas também tá com uma demanda boa de terror. Quais são os subgêneros que não são muito feitos nesses gêneros que são muito populares, sabe? Então eu acho que a gente tem que
ter essa estratégia do que é interessante eu executar agora. Tentando pensar um pouco menos no gosto pessoal, claro, sempre levando em conta a nossa individualidade enquanto roteirista, mas com um olhar também comercial, um olhar de quero conquistar essas pessoas. Depois que eu entrar, descobrem outras facetas minhas e outras coisas que eu posso produzir. O próximo passo é, na minha visão, da visão da Carol, mais importante que você pode criar, o diamante que você pode entregar, é sempre um bom personagem. Um personagem que tenha falhas, que a gente consiga se relacionar, um personagem que mude, um personagem que a gente se conecte. Então, pra mim, quando eu vejo um projeto com um bom personagem, já é meio caminho ou quase todo caminho andado, porque geralmente, quando o personagem é bom, o objetivo, o conflito é bom, tudo vem junto, né? A gente já falou aqui que personagem é trama. Então esse desenvolvimento do personagem pra mim é muito importante. E aí a gente precisa ser, na hora da gente elaborar as nossas histórias, a gente também precisa ser bem objetivo. Às vezes tem um personagem e a gente, não sei qual história que eu vou desenvolver aqui com esse personagem. Ou eu tenho essa história, eu não sei que personagem criar, não sei como é meu protagonista ainda. Gente, perceba. A partir do momento que você tem uma narrativa clássica, que você tem um protagonista que tem uma falha, você precisa colocá-lo em uma situação que seja terrível para uma pessoa com essa falha. Você precisa colocá-lo em uma situação que irá provocá-lo, que irá fazer com que ele tenha algum movimento, que ele trabalhará essa falha. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da Tina Fey, que é Meninas Malvadas. É um filme sobre high school, né, sobre adaptação no high school, sobre o relacionamento das meninas no high school, né? Tudo bem, eu quero falar sobre isso, mas como que vai ser a minha protagonista? Ela cria a protagonista ideal, que esse cenário seria o pior possível. Então a gente vai ter uma protagonista que ela quer muito ser aceita e que ela nunca estudou num colégio na vida. Ela tá lá com as meninas malvadas do high school. Então o conflito é maior do que se eu colocasse uma protagonista que já tem a manha do negócio. Aí a transformação, a jornada não seria tão legal, entende? Então, por exemplo, sabe quando você tá numa situação, você tá numa sala de aula, aí o professor fala assim, eu vou fazer uma dinâmica aqui, hein, galera? E aí ele escolhe a pessoa mais tímida que nunca abre a boca na sala, e você pensa, putz, logo ele? Esse logo ele tem que ser o protagonista da sua história. Gente, se você começa a fazer essas conexões, você consegue criar o conflito, você consegue criar o personagem ideal. Eles estão juntos, eles fazem sentido. Se você sabe qual é o personagem com a falha, você já sabe a sua história, porque você vai precisar provocar a transformação dessa falha. E por último, depois que você tiver isso, é importante que você monte uma sinopse, né, para o seu projeto. Se for o caso de uma série, monte a sua bíblia e tudo mais, mas nem todo roteiro que você idealiza, que você desenvolve para uma sinopse, ele precisa virar um roteiro de fato. Tá? Então, às vezes você tem uma ideia incrível de longa e às vezes é melhor que você não precise avançar ainda, que você não avance, que você tenha a sinopse para mostrar para um player, porque isso te economiza tempo. Às vezes a gente gasta meses em um projeto que na verdade a gente precisa de uma sinopse para saber se existe um interesse nele ou não. Se a gente consegue esse sinal, né, por meio de rodadas de negócio que há um interesse, aí sim a gente começa a desenvolver. Mas uma coisa que eu vejo muita gente perdendo tempo é achar que tem que escrever todos os roteiros. Se, por exemplo, é uma série, você não precisa escrever todos os roteiros da sua Bíblia, não. Por quê? Porque muita coisa vai ser mudada e se você escrever todos os roteiros, pode ser que você esteja jogando seu trabalho assim no lixo. Então vocês precisam ser mais estratégicos nesse sentido. Então, beleza, Carol. A minha estratégia esse ano vai ser, eu vou fazer esses projetos aqui comerciais, e eu vou desenvolver a sinopse, vou ver para onde vai caminhando. Enquanto isso, paralelamente, eu vou aqui escrevendo meu roteiro, que é um projeto que eu pretendo colocar nos concursos e tudo mais. Beleza, entende? Trace a sua estratégia, mas você não é porque você tem uma ideia que você precisa escrever todos os roteiros. Então fiquem atentos se vocês não estão ali, talvez desenvolvendo coisas sem necessidade, né? Sejam mais estratégicos e mais objetivos também. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu realmente gostaria de enviar esse vídeo aí para Carol do passado, mas se você tem um amigo que está vivendo isso agora, está sem saber o que fazer, manda esse vídeo para ele, que quem sabe pode ser uma luz na vida deste jovem roteirista. E é isso, gente. Eu vejo vocês no vídeo de quinta. Muito obrigada, tá? Por estarem aqui comigo. Um beijo. Tchau!